como uma lição do que nós éramos, né? Adolescentes crescendo. Ele era propriamente um ícone, né, desse Costa Manso, dos quais esses quatro aqui que participaram. Nós entramos numa época brava, onde nós passamos a época também da ditadura, né? Revolução de 64. É uma época de agitação. E a gente era meio rebelde, né? Muito diferente da juventude de hoje. Então, nós participamos de uma fase de transformação total. Agora imagine essa fase de transformação dentro de uma escola, né? E o Atos era um verdadeiro maestro. Ele conduzia as coisas de uma forma muito profissional, muito cativante, todo mundo ficava à vontade. Em 66, foi um movimento que nós fizemos aqui na escola contra o regime militar. Acho que foi a única escola que não era universitária, que fez esse movimento. Nós saímos daqui num grupo, fechamos o Padre Manuel de Paiva e o Eduardo Prado. Aí chegou a polícia, pancadaria, saiu no Diário Popular, e aí o professor Latos, louco da vida com tudo aquilo, né? Mas foi uma manifestação política. De 64, golpe militar, e depois a reação pessoal, e puseram a bomba lá na PL. A primeira vez que eu ouvi a palavra terrorista na minha vida. Os atentados, nós tivemos atentados. Que o piso inteiro aqui em cima levantou inteirinho, mas não foi por causa do atentado, mas a gente pensou. Mesmo foi uma disparada, saiu todo mundo correndo nas ruas, ninguém conseguia acalmar as pessoas, porque eles passavam metralhando da escola. Uma amiga minha, que o pai era militar, ela foi sequestrada na porta do Costa Manso, e ela reagiu. Em vez de ela parar, ela acelerou. Os militares. Então foi um período de bastante medo. Nós tivemos muito medo, nós íamos em grupos embora. Foi um fato assim que eu ainda peguei com a faculdade, na USP, eu tive muita repressão, eu passei essa parte ainda. Né? No final do militarismo para democracia, vocês nem têm ideia ainda do que é isso, muito bem. A gente chegou na escola e daí rápido a gente teve que sair, a aula foi suspensa, porque tinha tido um aviso de uma carta-bomba na escola. A polícia veio pra cá e ficou todo mundo aí aquele dia, vai ter, não vai ter. Exatamente naquele período tinha ocorrido um atentado à bomba na OAB. E eu acho que algum aluno espertinho aproveitou aquele clima que estava para ligar e dar um trote aqui na escola. Só que graças a esse trote a gente não teve aula e ficou aquele clima. E acho que pra gente que estava chegando no primeiro ano foi um primeiro contato meio político com a situação do país, porque de repente fomos passear no shopping aquela tarde porque não tinha aula em função de uma bomba. E aí a gente começou a se perguntar que bomba, que história era aquela que estava acontecendo. Bem o miolo, assim, no período difícil do governo militar, que foi 77, o pacote que abriu, do governo Geisel, com fechamento, com perseguição estudante, com passeata na rua. No período, inclusive, no ano de 77, a gente realizou a eleição aqui dentro da escola, eleição para o Centro Cívico, hoje se chama de Grêmio, no tempo era o Centro Cívico. Então a gente conseguiu fazer uma eleição no meio de uma bagunça política, vamos dizer assim, aqui dentro do Costa Manso. Os grêmios estudantis foram um pouquinho olhados, sim. Na época foram olhados. Apesar de ter um ambiente na escola relativamente democrático, você sabia que às vezes tinha gente na sala que você não podia confiar. Tinha muita gente que trabalhava para os órgãos de repressão do governo. Então você podia ficar falando mal, nem muito bem, nem nada de ninguém, porque você não sabia o que estava acontecendo. Era difícil, você não podia respirar, que você podia estar sendo vigiado. E a gente reorganizou, a gente organizou as eleições e nós tínhamos uma chapa, que foi a chapa vencedora, mas que, na verdade, a gente tomou posse e no ano seguinte, logo nos primeiros meses, o Centro Cívico já se dissolveu em função da situação política da época. A direção começou a forçar muito a barra, não deixando a gente fazer as coisas que a gente tinha se proposto. Saí para buscar filmes para passar aqui dentro, filmes documentários, consulados, embaixados. Tem um projetor, tinha um projetor, não tem um projetor 16 mm para guardar em algum lugar. A gente ia buscar esses filmes, trazia aqui e passava nessa sala, que a gente chamava de anfiteatro. E de vez em quando eu expulso da sala também, porque a aula de música. A aula de música aqui a gente tinha uma aula com a professora Tonica, que era uma aula sofrível, digamos, no sentido de a gente não aprender a música que a gente queria saber.
Ela tinha um órgão, que era um órgão portátil, e ele era de fora. Ela chegava a abrir aqui na classe, tinha dois pedacinhos assim que faziam fole, e aí ela tocava naquele órgão para a turma acompanhar, né, nacional e tal. Que você tinha uma tendência a detestar a aula, porque ela forçava a gente a cantar. E nós ensaiávamos depois da aula, né? E todos os eventos da escola, todos, Independência, Tiradentes, tudo que vocês possam imaginar, a gente cantava. E parecia, mas era maravilhoso, sabe? Você realmente se integrava. Eu levei muitas vezes o órgão para ela, para baixo, para cima. Ela me fazia cantar na frente da classe, porque eu fazia primeira e segunda voz. Retumbando, a gente fazia todo mundo lá atrás. Ela ficava uma onça e a gente estava fazendo errado, né? Mas dentro da molecada, né? Então era gostoso mexer com ela, porque ela tinha atitude. Ninguém sabia o que ela ia fazer. Ela ficava nervosa, ela ouvia uma nota dissonante lá naquele cantinho, que éramos assim umas 150 pessoas. Ela ouvia, mandava parar, pegava régua e falava, batia na mesa até quebrar, aquelas réguas grossas. Mas ela era um amor de pessoa. Quando a harmônica, na homenagem, quando acabou de tocar o hino nacional, falou tudo. Gente, que força, né, a presença dela. Muito legal, muito legal. Nunca mais nós sabemos o hino ao trabalho, o hino, sabe, a Marinha, todos os hinos que você possa imaginar de cor e salteado. Nós sabemos como ela era querida. Não, e hoje é outra história. Todo mundo queria cantar. Olha o nosso fundo, você E os meninos do Grêmio resolveram ir cantar no programa Raul Gil. É verdade. Tá? Isso demais. Os roxinóis, isso. Aqui não preciso nem dizer que foi, né, uma pataquada, foi uma coisa terrível, né? Teatro, né, do Falcão, no primeiro ano de educação artística, eu acho que marcou bastante. A gente se envolveu, era um grupo grande, a gente se expôs, nós conseguimos apresentar num teatro da prefeitura, né, Gi? E provocava muito a gente, os conceitos dele estavam legais. Acho que ele meio que revolucionava a escola nesses momentos de apresentação. Ensaiávamos peças, nós recitávamos poesia e eu lembro de uma apresentação muito bacana que teve aqui na escola, que incluíram um rapaz que era um deficiente físico e estudava na sala, no andar de baixo, numa cadeira de rodas. Eu acho que ele teve um AVC e ele teve todo um comprometimento. E começava assim com uma cena de guerra, né? Todo mundo lá com armas e tal, e depois a última cena era tocado a Rosa de Hiroshima e traziam esse menino para o palco jogando um monte de pétalas de rosa. E não tinha como a gente não se emocionar. Então hoje a gente fala tanto dessa coisa da inclusão, né? Da discriminação, mas o menino estava tão integrado ali com a gente, era tão gostoso, né? Nós resolvemos, um pouco por instigação do professor Falcão, limpar a sala inteira e pintar um mural na sala. Isso a gente fez no final de semana, indo contra a opinião da maioria, mas a licença da diretora da escola, a gente veio, pintou tudo. A sala ficou um brinco, limpa, aí todo mundo vinha, porque as salas eram mais sujas, a gente tinha limpado tudo. E aí essa coisa acabou se propagando e o Falcão acabou organizando um trabalho com alunos depois do ano seguinte. Todo mundo pintou as salas, teve anos aqui, acho que os professores vão lembrar. Durante anos as salas ficaram aqui com murais no fundo da sala, cada sala tinha um. E cada grupo veio, cada sala no fundo fez isso, veio aqui, limpou a sua sala, deu uma organizada no seu espaço, cuidou do espaço que usava como escola, independente de qualquer tipo de interesse político ou qualquer outra coisa, só pelo espaço da escola que era legal e a gente queria preservar. Você lembra que tinha o dia da faxina? A gente mesmo limpava, a gente vinha pra limpar. A gente vinha limpar, ninguém limpava. Tirando a janela, limpava a parede, raspava as casas. Nós fomos convocados diversas vezes a pintar, porque o governo brasileiro não deu verba, nós fazíamos esse trabalho, quem mais para fazer? Era muito tirão da limpeza, acho que era 2 vezes por ano. Era pouco. Quer dizer, então aqui as pessoas que estudavam ou no Costa Mansa ou no Aristides de Castro é que moravam aqui, não moravam longe, moravam no centro da cidade ou em Santa Marta, coisa assim.
Eu até lembro que em 70 eu já não estava aqui, eu já não era aluna, era ex-aluna. Mas toda a comunidade, todos os ex-alunos vieram, poxa, lembra que vieram comemorar a Copa aqui no colégio. Nossa! Porque a gente passava aqui, você tinha escola que era alguma coisa que ficava no quintal da sua casa. Então você cuidava mais, você olhava mais, porque ela era um núcleo, porque ela participava da sua vida. O Costa ainda está até bem conservado, se você for comparar o Costa com outras escolas que são municipais, estaduais, hoje você vê que o estado delas é de calamidade. Vocês têm algum arrependimento, alguma coisa que vocês fizeram que vocês não fariam? Eu não. Gostaria de voltar e não ter feito? Olha, eu vou falar pra você. Eu gostaria que voltasse tudo, porque foi muito legal. Mas é impossível. Tive problemas ruins no Costa Manso, cheguei a repetir um ano, mas foi uma repetição consciente. Eu realmente, era uma fase que eu estava afim de sair para o abraço, jogar bola com amigo, então não estava estudando muito. Me arrependo disso, mas acho que foi uma fase, e o que eu levo realmente daqui são as amizades. É o joguinho de dedobol, os 5 dias de gancho que o vovô deu na minha. Eu estou com a carteirinha até hoje, a assinatura dele, 5 dias suspenso. Agora tem o seguinte, a gente não pode voltar, mas hoje a gente voltou. Hoje voltou, com certeza. A gente encontrou os amigos, né? Os amigos da época, né? Muito emocionante. Todo mundo é de cabelo branquinho, careca, mas valeu. Ter estudado no Costa Manso, não é demagogia não. E tão feliz de ter lembrado meus amigos. Assim, para mim tem algumas coisas que eu estou olhando agora, depois de 20 anos, e como se tivesse passado ontem. Sim, parece que tem tudo porque a gente teve assim, uma história de 7 anos aqui dentro. A gente se formou aqui dentro, a gente entrou criança e saiu adolescente. E a gente era grudada. E a gente fazia equipe junto, trabalhava junto, saía junto, recreio, esse tipo de coisa. Cada um seguiu, alguns casaram, outros se separaram, mas o pessoal está aí vivo, naquela amizade que continua firme, mais porque passaram-se os anos, mas é um negócio vivo na nossa memória de vivência, sabe? Isso que é importante. Isso que é o legal, você vai passando durante a sua vida por várias coisas, mas você tem que deixar uma raiz. E essa raiz, você pode não ter contato com ela, mas uma hora ela aparece. Então isso te dá uma base legal. Nós somos uma geração um pouquinho mais antiga aí que a gente prezava muito a amizade. Então era muito unido, porque as pessoas vinham a pé para a escola, as pessoas moravam próximo da escola. Então essa união, você aprende a sempre trabalhar, fazer em equipe as coisas. Até hoje acho que contribuiu muito isso para mim, tá? Saber o dividir, saber o ter amigos, entendeu? A amizade, mas a coletividade foi uma coisa muito importante, que eu aplico até hoje, funciona até hoje, por isso que eu tenho vários amigos até hoje, assim, no passado recente. Assim. Nós ainda temos, essa turma do nosso dessa época, até hoje nós nos encontramos pelo menos uma vez por ano. Eu conheci minha esposa aqui. Estamos há 37 anos juntos. Vocês têm bastante contato com o pessoal que é da turma de vocês? Mas alguns, muito pouco, mas alguns. Tentem não perder o contato. Hoje em dia vocês têm internet, naquela época não tinha. 35 anos que eu pisava aqui dentro. Eu passo toda hora na frente do muro. Estudei nessa sala. Várias vezes eu falei, vou entrar, pedir para entrar na minha sala. Minha sala, estudei na 26 e 27. Todo tempo. A emoção de rever tudo, desde a entrada, os amigos.
amigos, a cantina do seu Afonso. Desde a descida do governador Adhemar de Barros descendo de helicóptero aqui para inaugurar o prédio, que já funcionava há bastante tempo, é uma coisa que eu me recordo assim nitidamente, porque o helicóptero era quase um disco voador naquela época. E ele esteve lá no pátio, fez um discurso nacional, aí o coral, a túnica, né? A túnica, ensaiou tudo, né? Nós cantamos em homenagem a ele, o Cisne Branco, né? Nós saímos do Aristides de Castro, não estava pronto esse colégio, viemos de lá para cá e eu acho que eu cursei o primeiro científico lá e os outros dois aqui. A gente estava meio cansado das aulas, de todo esse quebra-galho que tinha lá no Aristides de Castro, porque lá era emprestado, sabe? Então não tinha todas as condições. Então quando que veio e inaugurou aqui, nossa, aqui um conceito funcional de escola, né? A arquitetura dele era feita para o convívio das pessoas. Aquele pátio interno com as árvores. Então, essa parte aqui também que assim, lembro que eu matei algumas aulas aqui assim. E tinha um espaço de discussão, de conversa, de relação entre as pessoas. Eu acho que isso foi assim, a grande coisa que ficou. O Costa tinha um quê de sítio, um quê de casa de vó, de pé de jaca e ameixeira. Tinha um quê de sala de jogos, que ia do truco ao pebolim. Tinha um quê de brincadeira de rua, de basquete, de vôlei, de futebol e de queimada. Mas não era só de lazer que se fazia o Costa. Havia também muita seriedade e batalha, vinda de uma moçada engajada, escolada e culta. Foi formado um grêmio, onde informações eram trocadas e opiniões eram formadas. E ali se falava de tudo, de política, de música, de esporte, enfim. Em todos os aspectos, a mente se ampliava. Foi no Costa que aprendemos a aceitar as pessoas como são e entendemos o que era ser aceito, sem máscaras ou sobrenomes. No Costa, não se era mais um número, no Costa éramos únicos. Foram poucos anos, que passaram muito rápido, mas podemos dizer com toda certeza que nestes anos fomos transformados. Então, o tempo de escola, acho que a gente tem uma vivência meio pouca para escolher qual a profissão, mas os professores da época, eles influenciavam a gente a fazer pesquisas e fazer entrevistas com profissionais que a gente estava interessado. Então, essas pesquisas, essas entrevistas que direcionaram um pouco a carreira, apesar de eu escolher na última hora qual carreira que eu ia seguir. Qual foi a carreira? Nutrição. E a partir daí eu fui ser músico profissional. Muito tempo depois é que eu fui retornar a estudar, fui fazer o curso de jornalismo, mas também não tinha pretensão profissional de ser jornalista. Eu sempre quis ser músico, que é uma atividade muito difícil, mas é o que mais me atraía pelo cotidiano. Eu não tive muita atenção no vestibular. Na época, eu havia perdido meu pai, então eu não poderia fazer vestibular para a carreira que eu queria, que era a medicina. Então eu tive que fazer economia, que era a única que podia comportar eu trabalhar e estudar. Então, para mim